uma boa quantidade de pessoas. Noite, Elaine Salles. André também está falando que está ouvindo bem. Gente, para aproveitar esse último minutinho aqui antes da gente começar. Quem de vocês atende grupo? Bota aí, atendo, e bota o grupo que vocês já atenderam. Mulheres, adultos, gestantes, idosos, pessoas com cumprindo medidas socioeducativas. Qual é o público que vocês já atendem, para simplesmente ter uma noção? Olha o meu amigo Giovanni aqui presente. Obrigado, Giovanni, pela presença. Vou ter em algum momento, tá? Em próximas aulas eu vou explorar aí um pouco, Giovanni. Até porque a demanda que você atende é bem interessante para nós aí da psicologia. Pessoal, eu vou pedir um favorzinho para vocês, tá? Que vocês deem, se vocês gostarem, à medida que a gente for fazendo a nossa aula, vocês dão um likezinho, um joinha aí no vídeo, até para ele aparecer mais. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa aula pontualmente, tá? E vou falar para vocês como é que vai ser a nossa dinâmica. Eu vou falar durante 30 minutos. Não sei se vai dar tempo de explorar tudo, mas se não der, eu dou continuidade durante as próximas aulas. Ainda tem aula só comigo. Nós temos 3 aulas com convidados. E, enfim, se não der tempo de explanar tudo hoje. Hoje é mais para a gente se conectar, ter uma ideia de como anda essa questão do atendimento de grupos, né, durante essa pandemia, o que vem crescendo, o que vem se inovando, se realmente tem alguma coisa nova ou não, se os autores são os mesmos ou não, se tem pessoas praticando essa questão do atendimento em grupo online, enfim, hoje a gente vai trocar muita ideia. Eu vou falar, como já falei para vocês, durante 30 minutos, e aí eu vou mandar o link, nosso link aqui do Zoom, que é o que eu estou utilizando, eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo. Vou tentar fazer isso, ver se eu consigo mandar o link no nosso grupo, e mesmo que continue aqui ao vivo pelo YouTube, vocês vão poder entrar comigo aqui, e aí a gente conversa mais próximo, enfim. Eu acho que fica mais pessoal também, enfim, gera uma proximidade maior, tá bom? Deixa eu tentar abrir o slide aqui no tamanho total. Pronto. Modo de leitura, acho que fica mais fácil para a gente. Para a gente estar utilizando ele. Só ler aqui o chat rapidinho. Muita gente dando boa noite. Pessoal de Minas Gerais, Santa Maria, Porto Velho, Itajaí, Santa Catarina. Gisele já atendeu mulheres, homens, grupos de sexualidade, casais. Elaine já atendeu idosos. Diz que é presencial, mas quer aprender online também. Acho que o Giovanni colocou aqui também, idosos, adolescentes, pessoas em situação de rua. Muita experiência boa, né? Para a gente trocar aqui ideia. Gente, então vamos lá, vamos começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ir comentando aqui no chat. Eu vou tentar controlar para não ler muito, porque eu tenho um TDAH aí um pouco leve, mas os meninos estão assistindo aula aqui junto comigo, né? Ana Maria já deu até boa noite. Matheus deve estar também mandando o link para aqueles que não estiveram ainda presentes, que não responderam ali, para que eu pudesse enviar no privado via lista de transmissão. E logo que possível ele também vai estar aqui para dar esse suporte, anotando perguntas, e na próxima meia hora a gente está respondendo, enfim, está mais próximo de vocês. Gente, eu fiz uma pesquisa bem interessante sobre o que estava acontecendo aí nessa questão do atendimento de grupos na pandemia. Mas antes disso, eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, tá bom? Sou o psicólogo Edley Passos, de Porto Velho, Rondônia, nascido e criado aqui na região norte. Me formei na Universidade Federal de Rondônia em 2009 e, assim, atuo com grupos desde a faculdade. É uma paixão que eu tenho, encaixa mais para o meu estilo de comportamento, também para minhas habilidades cognitivas. Eu gosto de atender em grupo, gosto mesmo, não é uma coisa assim, eu aprendi a atender em grupo, não, eu gosto, tenho essa vontade. Então, isso foi uma facilidade para mim, isso me ajudou muito, porque a minha atenção maior, ela é uma atenção difusa, ela não é
a concentrada. Minha atenção concentrada é algo treinável. Então, naturalmente, foi melhor para mim essa questão do atendimento de grupo, né, por essa questão cognitiva. E é uma coisa que eu comecei desde os meus estágios da faculdade, mas fazendo uma reflexão, eu vi que eu já fazia isso há muito tempo, né? Trabalhava com grupos há muito tempo, desde a época da adolescência em grupos de jovem, né? Aí na minha igreja. Então, é uma coisa que vem se construindo ao longo de bastante tempo. E na pandemia a gente sentiu muita falta, eu particularmente senti muita falta do atendimento de grupo, né? Atendia grupos principalmente na modalidade presencial. E só para contextualizar vocês, nós vendemos um curso, que é o meu curso principal, até hoje o Treino Habilidades Sociais, em fevereiro do ano passado. Em março veio a pandemia, né? Ou seja, eu vendi um curso para ensinar psicólogos a treinarem habilidades sociais dos seus clientes, que era o que eu mais fazia, mas naquele momento eles estavam impedidos de fazer isso por causa da pandemia. Então, foi bem complicado. E aí nós resolvemos transgredir dessa dificuldade para quebrar essa dificuldade e tentar começar esse atendimento online. O que nós percebemos é que não tinha material, tá? Praticamente não tem material, o Conselho Federal de Psicologia estava se adaptando, enfim. E nós criamos aí uma metodologia, lógico, baseada em ferramentas que já existem, em teorias que os psicólogos dominam, mas um modo, vamos dizer assim, um modo de fazer diferenciado, e é em cima disso que a gente trabalha hoje. Mas fazendo aqui a pesquisa, só para vocês entenderem e contextualizarem. Ou seja, atendimento, treinamento de habilidades sociais online, né? Em grupo, mas online. E eu fiz algumas pesquisas aqui bem interessantes. Né? A primeira aqui que eu mostro para vocês cresce em busca por terapia e número de projetos envolvendo o tema. Então, durante a pandemia, muitas empresas viram, empresas, instituições, ONGs, alguns países, né, mais desenvolvidos do que o nosso, socialmente falando, viram que era muito necessário essa questão do atendimento. Então, durante a pandemia, aumentou a demanda por psicoterapia, seja no órgão público, seja no órgão privado, enfim, empresa, ONG, aumentou demais nessa necessidade por terapia. Deixa eu só passar aqui. Então, o que acontece? Só para dar um exemplo. Na semana de 29 de março a 4 de abril, quando a maioria dos estados brasileiros já havia decretado quarentena, a busca por atendimento psicológico no Google chegou a 88% mais, né? A pesquisa por esse serviço online foi de 41% desse aumento. Enquanto na semana de maior popularidade do assunto em 2019, que é na época do Setembro Amarelo, a procura era apenas 11%. Então, assim, olha uma diferença, um aumento muito significativo. E o Google, a gente tem a noção que o pobre, o rico, todo mundo pesquisa no Google, tá bom? Pessoal, vocês podem ir colocando perguntas aí no chat, tá bom? Essa plataforma aqui, eu trouxe outro exemplo, essa startup Psicologia Vita, ela cresceu 600% só no ano de 2020. Né? Ela é uma das maiores plataformas de psicoterapia online no Brasil. Então, olha esse crescimento, né? Assim, muito absurdo. E essa questão da reclusão, né, e do distanciamento social, que são medidas de prevenção para a Covid, elas fizeram a empresa saltar, né? Assim, em número de atendimentos. Com isso, essa startup virou a maior plataforma de atendimento psicológico online da América Latina. Ela registrou crescimento de 600%. E por quê? Circunstâncias provam, né, que o cuidado do desequilíbrio emocional é uma necessidade. Isso é a fala do Fabiano Carrijo, que é o CEO aqui dessa empresa. Então, o que acontece? Ele conta que a terapia online já vinha ganhando força, já era uma coisa que vinha numa crescente. Mas, com a pandemia, essa tendência foi acelerada. Então, a média de consultas subiu de 350 para quase 2.000 por mês. É uma diferença, assim, absurda. Depois eu vou contextualizar isso também com o serviço público, tá, gente? Sei que tem uma galera aqui que é servidora pública, a gente vai fazer essa ponte aí também com vocês. Só passar o slide aqui. Buscas por terapia online disparando na pandemia, né? Reflexos das buscas na Vitude, que é uma outra empresa. Essa empresa, ela já mensurou o crescimento de busca em 6% por semana. É um absurdo, né? Alguma coisa crescer 6% por semana. Assim, por mês, o crescimento maior do que 25%. Né? E o número de clientes saltou
de 20 para mais de 80, que são empresas, clientes corporativos, né? Essa plataforma, essa empresa, ela tinha 20 clientes fixos e ela saltou para mais de 80 também em 2020. O número de vidas beneficiadas pelo contato com essa empresa cresceu cerca de 10%. Então, se essa empresa cobria, vamos dizer, 1.000 pessoas, agora ela está cobrindo 10 mil pessoas, né? Então, antes, era apenas 13 profissionais que trabalhavam na empresa e hoje já passam de 50. Provavelmente não para por aí, né? Que é o que eles abordam. E diz que muitas coisas aumentaram. Por exemplo, morte, luto, aumento de consumo de álcool, obesidade decorrente da compulsão alimentar, toque, compulsão pela higienização. Tudo isso fez crescer o aumento dessa demanda por psicoterapia, né? E aqui vem uma pesquisa também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando que a terapia em grupo é uma tendência entre empresas na pandemia, né? Que aumentou muito essa busca de ansiedade por vários meios, né? Principalmente ansiedade, depressão, e bem relacionadas também ao home office. A gente tem, assim, noção que isso é um fenômeno que independe da classe social. É lógico que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas conseguem montar estruturas de home office muito boas na sua casa. Mas pessoas também que têm uma menor condição financeira já têm mais dificuldade para estar realmente conseguindo manter um bom nível, né, em relação a isso durante a pandemia. Então, aumentaram muitos casos, e eu acho que vocês são cientes disso, né? Assim, na psicologia, a gente tem uma noção clara da nossa demanda. O que acontece? Aqui no Brasil, é o único lugar em que a ansiedade superou o aumento da depressão, né? Ou seja, os casos de ansiedade dobraram e o de depressão aumentou 90%. No mundo todo, aumentou muito aí a questão dos casos de depressão. E aqui aumentaram os casos de depressão, mas principalmente os casos de ansiedade. E tem uma publicação científica da The Lancet Psiquiatria, né, que comprova que cada dólar investido em programas de vitalidade psíquica, o retorno é de $4. Ou seja, você investe como se fosse R$1, você tem R$4 de volta. Então, seria um investimento dos mais lógicos e mais óbvios, né, um investimento na área da psicologia, da prevenção, do que você, muitas vezes, ficar gastando recursos com outras coisas que não são efetivas em relação à saúde mental e à saúde coletiva em geral. E eles falam também que na terapia de grupo percebe-se um novo viés. Uma situação comum pelo olhar do outro, feedbacks são mais diversos, não apenas do psicólogo. Né? No caso das empresas, ainda existe a possibilidade de conhecer melhor o outro participante, o colega de trabalho, enfim, supervisor, estagiário. Então, realmente é uma demanda muito interessante a ser trabalhada. A terapia de grupo, ela pode, né, ajudar os profissionais da mesma empresa a acolherem mais os colegas, aumentando o espírito de cooperação, partilha de problemas. Só para fazer uma pergunta, vocês podem responder aqui no chat. Quem de vocês, durante a pandemia, melhorou a comunicação com pelo menos um membro da sua equipe de trabalho? Responde aqui. Melhorei minha comunicação, aqui no nosso chat. Por que eu pergunto isso para vocês? Tem sempre um lado negativo da pandemia, que a maior parte é, né, essa doença que gera muita ansiedade, muita preocupação, que provavelmente levou boa parte de vocês, assim como a mim, né, levou também a perdas, né, perdas, sofrimentos, dores, mas ela também acaba nos aproximando por uma necessidade dos colegas de trabalho e de outras pessoas, né? Então, gente, alguém aí melhorou a sua relação de trabalho com algum colega? Vamos falar de coisa boa, não vamos falar do que piorou, não, né? Pelo menos hoje. Alguém sentiu alguma diferença? Alguém melhorou o seu relacionamento com algum colega de trabalho? Coloca aqui no chat para a gente ter essa noção, tá bom? Mais algumas perguntas. Você já atendeu online? Tem alguém que já atendeu online? O que vocês têm de experiência do atendimento online? Vocês já atenderam algum grupo também online? Coloquem aqui para a gente. A Diana colocou que melhorou a comunicação dela, né? Eu também melhorei a minha. Em que local, geralmente, esses clientes de vocês encontram vocês? Como é que funciona isso? Né? Quem é do serviço público? Como é que o cliente chega até você? Né? O caso que o Giovanni colocou,
que atende os moradores de rua, como é que é disponibilizado esse trabalho, como é que isso acontece. É lógico que eu vou mandar link para vocês também para a gente participar ao vivo aqui, fica até mais interessante também através da câmera, tá? Mas vamos começar. Como é que esses clientes encontram vocês? Vocês já estão atendendo online? A divulgação desse grupo, ela é para um grupo específico, ou seja, ela é nichada, né? O Giovanni colocou que sim, mas não gostou muito da experiência. Geralmente, o nosso começo no atendimento online, para quem está muito acostumado com atendimento presencial, ele é complicadinho, ele é complexo, e a gente só consegue melhorar com o tempo. Mas, por exemplo, algum público que o Giovanni atendeu, ele não vai conseguir atender online, tipo, morador de rua, não vai ficar legal. Mesmo que se monte uma estrutura, que você tenha computador e tal, não é muito interessante. Fora que a riqueza desse contato presencial, eu acho que até uma frustração, né, Giovanni? Ela é muito comum, né? Eu já trabalhei um pouco, né, com essa demanda de morador de rua, então é uma coisa que a gente está muito próximo, tete a tete, ele é um momento até de trabalhar uma parte do processo de humanização, não humanização de SUS ou de saúde, mas de humanizar, realmente trazer um pouco mais para o convívio social, né, desse morador de rua. Vitória disse que atendeu, mas foi escuta psicológica apenas no SPA, né, na clínica. Achou interessante que abrange mais pessoas, não só da cidade. Cada um vai ter um tipo de experiência, né? O dela já foi um pouco melhor. E aqui eu trouxe, assim, gente, lembrando que é só um começo, tá? Não é para resolver tudo hoje, é para a gente conseguir refletir mesmo. Como estruturar o trabalho com grupos, né? E aqui é interessante vocês anotarem perguntas e mandarem no chat também. A primeira coisa, sim, que é interessante a gente definir um nicho de atuação, tá bom? A primeira coisa é definir um nicho de atuação. Ah, Edley, eu sou aluno do seu curso, eu falo isso o tempo todo. Eu falo isso o tempo todo porque isso é muito necessário. A gente não tem como a pessoa ser boa em atender criança, adulto, idoso, tal. Ela consegue atender bem se ela for, por exemplo, 100% psicóloga clínica. Mas imagina que você tem outro emprego, que você tem 20 horas, 30 horas em algum lugar. Fica mais difícil para você. Imagina você estudar todas as fases do desenvolvimento. Vai levar um tempo até que você fique bom em tudo. É possível? É possível. Você ser um bom psicólogo clínico que atende toda essa demanda. Mas aí sempre tem uma explicação que é interessante, que é aquela assim, quando você está com uma dor no osso, você não procura o médico de pele, você procura o ortopedista, que é aquele especialista. Então, a ideia é de se tornar um especialista, não só com uma especialização, um título, mas com essa questão de você realmente se dedicar e conhecer um público específico, isso ajuda demais. Vamos dar uma olhada aqui. Entrevista em psicologia organizacional, servidores se surpreendem positivamente com a vinculação estabelecida, mesmo sendo online. Realmente é muito interessante. Assim, na área organizacional, essa questão do online, ela já às vezes facilita muito. Ela facilita muito porque ela quebra uma coisa que no presencial às vezes já gera tensão, que é a questão da sala de espera, que é a questão de você às vezes estar nervoso por fazer uma entrevista, por fazer uma seleção, alguma coisa. Então, assim como para alguns essa questão do online pode ser um ponto negativo, para outros pode ser um ponto favorável, tá, gente? Só para exemplificar essa questão de definição de nicho, por exemplo, hoje eu praticamente eu não atuo como psicólogo clínico. Hoje eu sou treinador de habilidades sociais. Né? Qual é essa diferença? Existe essa profissão? Não, mas eu só trabalho com treinamento de habilidades sociais, que é a coisa que eu gosto mais, seja individual ou em grupo. Né? E isso faz com que eu tenha mais tempo para estudar o público que eu atendo, certo? E me dá essa vantagem, por exemplo, de não ter que ler 20 demandas diferentes, né? De me concentrar mais em uma área de trabalho. Silmara falou boa noite. Psicóloga desde 2013, atuação na área clínica e trânsito, legal. E Elaine falou, atendi mais mulheres, mais casais começaram a procurar. É legal, né? Ampliar. E geralmente é assim, quem atende homem ou mulher com tempo, geralmente as pessoas começam a perguntar, né? Se a pessoa atende casal e tal. Uma coisa legal é estudar também o mercado para o nicho. Aqui, principalmente, gente, para quem é da iniciativa privada, é muito interessante, né? Estudar essa questão de mercado para esse nicho. Então, assim, eu quero trabalhar com crianças. Tá, mas como é que está esse mercado para crianças no atendimento online ou no atendimento presencial? Como é que é isso?
tem essa força na minha cidade? Eu tenho demanda na minha cidade? Porque se eu não tiver, eu vou ter que partir para o atendimento online, certo? Você não vai abrir um negócio, você não vai abrir um programa de atendimento, fazer um projeto que você vai investir o seu tempo, seu dinheiro, sua energia, sem saber se tem mercado para ele. Tá? Eu sei que mercado não é uma palavra muito comum aí, geralmente para psicologia, mas é uma coisa muito necessária a gente estudar se existe mercado para o nosso nicho. A Luciane Beltrame falou, grupo online ainda não atendi, mas estou montando um grupo de pré-natal psicológico com o objetivo de prevenir depressão pós-parto. Trabalho muito bonito, viu? Maravilhoso. Que bom que tem gente trabalhando com isso. Parabéns, viu, Luciane? Um outro ponto, eu vou mandar esse slide depois para vocês, tá bom? Aprenda a utilizar as ferramentas para o atendimento de grupos online. Não sei se esse pode ter sido uma dificuldade do Giovanni. Eu vou assumir para vocês que eu demoro um pouco a pegar essa questão das tecnologias, né? Então, para mim, quando eu fui começar a entrar no mercado de curso online, de fazer as mesmas atividades educacionais, supervisões que eu fazia no presencial no online, a minha principal dificuldade era ferramentas de atendimento, sabe? Eu ficava pensando, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que vai ter rapport? Será que vai ter vínculo? Será que a pessoa vai gostar? Será que ela vai fechar a câmera e foi dormir e nunca mais eu ver? É uma coisa que passa pela cabeça da gente, né? Então, assim, vai ser efetivo? Enfim, qual é o formato que eu posso fazer? Então, é uma coisa muito legal a gente aprender a utilizar essas ferramentas. Isso dá uma segurança enorme. Hoje, para fazer a live com vocês, foi super mais tranquilo fazer, porque eu já tinha feito outras vezes. Mas a primeira vez que eu fui fazer, eu demorei, sei lá, 30 minutos para conseguir migrar o Zoom para o YouTube. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente testar antes até mesmo de atender, para que a gente se sinta seguro, talvez testar isso com outros colegas psicólogos, com amigos, com familiares, enfim, até a gente se acostumar mais com as ferramentas. E aqui eu trouxe uma coisa bem interessante, né? Estude o que lhe falta de conhecimento até o momento. Deixa eu só subir. Revise a técnica que você utiliza, aprenda a usar bem as ferramentas e teste tudo o que você puder depois. Então, é um processo, assim como, por exemplo, como se a gente fosse fazer um projeto de trabalho profissional escrito, a gente não vai fazer ele de uma vez só e mandar. Ele tem revisão. No atendimento de grupos, principalmente online, é a mesma coisa. Não tem como eu querer já ir para cima da minha demanda, do meu público. Gente, vamos montar um treinamento amanhã, todo mundo no Zoom. Tem gente que nem sabe o que é Zoom, enfim, tem dificuldade com algumas ferramentas, usa apenas outras. E a gente precisa ter realmente essa visão aí, essa construção do todo. A Luciane falou, o grupo online ainda não tem... Ah, tá, ela falou, conta comigo. Legal, tamo junto. Gente, para quem quer montar grupos na área aí privada, né? Quem quer vender esse trabalho, quem está começando a pensar, eu atendo em clínica, mas só individual, mas quero trabalhar com grupo. O que existe? Assim, o primeiro ponto é que você precisa divulgar esse trabalho de alguma forma. Existem caminhos mais difíceis, existem caminhos mais fáceis, mas todos os caminhos estruturados, eles vão passar por mais ou menos uma situação. Que é, primeiro, a gente precisa ter lead. O que é lead? As pessoas que estão interessadas no nosso trabalho. Por exemplo, lá no nosso grupo do WhatsApp, lá nós temos mais de 200 pessoas. Hoje, aqui na aula, se não me engano, pelo que o YouTube me mostra, nós temos 24 pessoas, certo? E no final, por exemplo, se eu fosse lançar um atendimento em grupo para psicólogo, provavelmente o número de pessoas que entraram ia ser menos de 24 pessoas. A gente precisa ter essa noção, porque muitas vezes eu vejo psicólogo assim, eu vou lançar um grupo, aí ele fica frustrado porque ele lançou um grupo e ele não fechou uma turma para o grupo dele. Mas o que acontece? Ele não divulgou. Ou ele divulgou para 10 pessoas e ele achava na cabeça dele que 10 pessoas iam entrar no grupo dele. Então, a gente precisa ter essa noção também, para não cair naquela armadilha que hoje tem muita gente no marketing digital que fala um monte de coisa, né? Vem com as formulazinhas do sucesso, que na verdade não funciona, né? O que funciona é a gente fazer o nosso trabalho de maneira adequada, bem feita.
uma ideia assim, fundamental é focar onde o seu público se encontra, né? Aí trouxe um exemplozinho de ansiedade, lembrando que nós vamos ter uma aula só sobre atendimento de grupo de pessoas ansiosas. E lá eu vou ser o entrevistador, tá? Tem a pessoa que é especialista nisso, que não sou eu. Mas eu trouxe esse exemplo de nicho de ansiedade, porque aqui na minha cidade, então, tá pulando gente com ansiedade. Então, assim, geralmente onde as pessoas que têm ansiedade estão? Aí eu trouxe os íconezinhos. Elas estão rolando feed no Instagram ou rolando story, né? Elas estão no YouTube vendo algum tipo de vídeo e elas estão no WhatsApp olhando o status de outras pessoas, olhando os grupos, às vezes até brigando nos grupos, enfim. Estão lá fazendo aí alguma coisa na rede social, mesmo que elas não tenham nada objetivo, divertido, gratificante para fazer. Então, um lugar que as pessoas ansiosas estão são as redes sociais. Um lugar bem comum, vamos dizer assim. Distribuição de conteúdo, né? Conteúdo de valor. Já resolve algum problema. Então, imagina que a pessoa vai lá e ela monta um grupo, ela quer montar um grupo sobre ansiedade. Aí ela vai lá e faz aquelas propagandas assim, bem clichêzão, acabe com a sua ansiedade em X passos, saiba não sei o quê, mas ela não entrega nenhuma informação de valor. Ela só fica lá falando, sei lá, com um banner bonito e tal, mas não entrega nada de valor. Assim, é mais difícil a pessoa se conectar com ela, né? É bem mais complicado que essa pessoa tenha audiência. Vídeos, áudios com meditação, dicas de atividade física, dicas para higiene do sono. Aqui eu coloquei alguns exemplos que a pessoa poderia fazer para ela já começar a ajudar aquele que tem dificuldade a resolver aí os seus problemas com ansiedade. Estou com um pouco de probleminha na minha câmera, porque ela é HD, ela fica procurando melhor foco, tá? De vez em quando some o foco. Distribuição de conteúdo, ela fica procurando pois, distribuição de conteúdo, né? Tem um produto para oferecer para resolver direto e objetivamente esse problema. No caso, seu grupo terapêutico para ansiosos, por exemplo, aqui nesse caso, né? Aí eu coloco a lógica que você tem que dar um nome mais criativo, né? Grupo de ansiosos, não tem coisa pior. Já pensou? Imagina se fosse no presencial, você bota uma plaquinha lá, grupo de depressivo, ninguém quer entrar por aquela porta. Né? Então, a gente precisa usar um pouco da nossa criatividade também. Só um minutinho. Precificação. Vou trazer algumas coisas aqui básicas, tá, gente? A gente vai aprofundar isso aqui durante os próximos 15 dias. Né? Eu coloquei aqui, ó, preço básico do atendimento em grupo, ele deve ser, isso eu estou falando, não é uma regra, não é uma lei, tá? Pode ser entre 60% e 100% do valor do seu atendimento individual. Aqui eu vou dar um exemplo, eu vou explicar o porquê. Eu, por exemplo, atendo pessoas que têm a síndrome de Asperger, né, que é o autismo leve. Cada pessoa que tem Asperger tem um quadro super complexo e super diferente. O trabalho que dá em atender em grupo é o mesmo do individual. O mesmo, exatamente o mesmo. Então, nesse caso, eu cobro 100% do valor do meu atendimento individual. Até porque meu atendimento em grupo tem 2 horas. Então, a pessoa acaba recebendo mais conteúdo, enfim, passa mais tempo em tratamento, em treinamento, do que se ele fosse pagar ali essa questão do individual. Né? Então, aqui eu falo de valor de atendimento e não de hora, porque senão seria 50% da hora, porque eu passo 2 horas com o grupo. Tá bom? Mas, assim, tem público que não é tão específico e a pessoa pode, sim, fazer uma diferenciação aí de valores. Só um minutinho. Aspecto financeiro. E aqui eu trago uma conta, assim, geralmente é até um risco, né, para um psicólogo colocar ali, venha para o meu grupo e ganhe tantas vezes mais. Mas, assim, eu vou mostrar aqui para vocês, de maneira simples, um cálculo que eu fiz, e aí vocês vão aqui me dizer no chat se isso faz sentido. Um atendimento individual de 20 horas por semana, em média, se a pessoa cobrar R$100 por cliente, ela tem R$8.000 por mês. E aqui eu coloquei um atendimento de grupo de 20 horas semanais. Se a pessoa cobrar R$100 por cliente, né, ela tem R$20.000 se ela atender um grupo por dia, ou seja, ela só vai atender 2 horas por dia e não 20. E 40 mil se ela atender a mesma carga horária, se ela atender 2 grupos por manhã, por exemplo. Né? E aí a pessoa sai de 8 para 40 mil. 8 vezes 5, 40. Né?
E assim, é possível, é totalmente possível. Mas pode ser não ser o objetivo da pessoa. A pessoa pode não querer atender um monte, ela pode querer melhorar um pouco a remuneração dela, ou você pode querer usar esse conhecimento que você vai ter durante semanas para o serviço público que você faz. E tá tudo certo também, tá bom, gente? A ideia é mais também ajudar as pessoas que querem melhorar também a sua questão financeira com o atendimento de grupos, né, na psicologia. Então, aqui, ó, eu até coloquei, vamos começar por desafios menores. E se você começasse a trocar um dia de atendimento individual por um dia de atendimento em grupo? Gente, se isso faz sentido para vocês, você coloque aí. Faz sentido. Faz sentido, em vez de, nossa, eu tenho que ganhar 5 vezes mais. Não precisa disso. Você pega um dia do seu atendimento individual e tenta transformar ele em um dia de atendimento em grupo. Tenta montar um grupo, um único grupo. E aqui eu faço o mesmo cálculo. Supondo que, em média, você ganhe por atendimento individual 100 e atenda 80, e atenda 8 pessoas por dia, você vai ganhar R$800 naquele dia, certo? Se você atender 2 grupos no dia, 2 grupos, né? Com mais tempo para você, ou seja, você vai atender 4 horas e não 8, só a metade. Que você atenda 10 pessoas no grupo, isso vai te render um aumento de R$1.200 por dia, né? Ou seja, R$4.800 por mês pela troca de um dia do teu atendimento, né? Isso aqui faz sentido para vocês? Numericamente falando, quem trabalha com clínica, por exemplo, você atende 100, 150, imagina você, em vez de atender um dia inteiro na sua clínica, 8 pessoas, você atender 2 grupos na sua clínica em um dia só, uma segunda-feira, manhã e tarde. Que você atenda, por exemplo, um grupo das 10 ao meio-dia e outro grupo das 2 às 4. Você tem mais tempo para acordar mais tarde, ler um livro, fazer alguma coisa e ainda sai 2 horas antes do final da tarde, né? Faz sentido isso para você, gente? Coloca aí no chat para mim. Já estou indo para a parte final aqui da aula, já eu mando o link para vocês para a gente tirar as dúvidas aqui, todos juntos.